Bom, queria dar boa tarde, agradecer a presença de todo mundo nesse domingo, né? Enfim. E acho que também agradecer esse espaço de diálogo entre a exibição e a distribuição. Estou muito feliz também de estar nessa mesa mediando, na função aí de controlar tempo, mas com amigas e amigos, né, da distribuição, profissionais que eu admiro muito, que a gente divide essa barra, que é gostar de distribuir cinema nacional. E acho que também agradecer esse espaço, né, de diálogo, que é muito importante. Exaltar aqui a presença de distribuidoras com trajetórias sólidas. A mesa tem um nome, Novas Distribuidoras, mas aqui a gente já atua na distribuição há muito tempo, construindo esse mercado. Acho importante ressaltar também que todas as distribuidoras... Vou sentar, né, gente? Todas as distribuidoras presentes aqui são parte da ANDAI, que é a Associação Nacional de Distribuidoras Independentes. E a questão hoje central, acho que é como alcançar o público nacional, é uma questão que permeia a gente, que fica aí na cabeça. Acho que, nesse sentido, é só importante acho que chamar a atenção, né, para audiências na pluralidade, né, porque a gente possui diferentes formas de participação para experimentar o cinema e audiovisual, então não tem um único público. Acho que é importante pensar nas múltiplas audiências, com interesses, experiências e formas de interagir que estão em constante transformação. Eu vou pedir que cada um dê um oi breve, se apresente dizendo o nome, distribuidora, território de atuação e há quanto tempo está na distribuição, porque daí a gente mostra que a gente é cracuda, está aí lutando pelo cinema há bastante tempo. Eu sou Thalita, sou nascida no Rio de Janeiro, atualmente eu resido aqui em Salvador, já tenho 15 anos na distribuição. Hoje em dia eu atuo pela Freestyle, junto com a Marina Taramai, que está aí na plateia. Nosso foco, acho que está pensar a distribuição a partir de desenvolvimento. Né? Então, acho que é isso. Vou passar a bola para a Letícia, e aí vocês vão seguindo, gente. Oi, gente, obrigada pela presença de todo mundo. Obrigada, Thali. Como ela já disse, eu sou a Letícia Santinon, eu sou da Cajuína Audiovisual, que é uma distribuidora daqui de Salvador, eu sou de São Paulo, mas a Cajuína é uma distribuidora que tem 2 anos, agora em 2025. O território de atuação dela é aqui, a partir da Bahia, Salvador, região Nordeste, mas a gente trabalha com cinema brasileiro de maneira geral. E eu estou na distribuição também entre programação e curadoria há mais de 15 anos. Boa tarde, gente. Obrigado pela presença também de todos. Eu sou Ibira Machado, da Descoloniza Filmes. Estou na distribuição também há 15 anos, mas a Descoloniza Filmes existe desde 2017. Oi, gente, boa tarde. Agradecer, né, por esse espaço também, e acho muito importante que a gente esteja aqui reunido. Eu sou Paula Gomes, sou sergipana, aqui do ladinho, da Bahia, mas atuo no Sul e Sudeste nos últimos 10, 12 anos da minha vida profissional. E sou cofundadora da Olhar Filmes, que é uma distribuidora que está hoje baseada no Paraná, em Curitiba. E a gente atua, claro, a gente tem um bairrismo, um privilégio pelas parcerias locais, mas a gente atua com produtoras de todo o Brasil e programa filmes também em todo o território brasileiro. Alguns desses filmes a gente também consegue representar internacionalmente e com algum sucesso. Então, estamos aí engatinhando nas várias frentes. E é isso, a empresa tem 7 anos, que é o tempo de experiência que eu tenho também nessa frente. Fred Avelar, Gulani Mais. A Gulani Mais tem 2 anos de experiência, 2 anos de vida como pessoa jurídica, mas já atua na distribuição há pelo menos 4, 5 anos. Eu tenho 24 anos de experiência em distribuição já, em lançamento de filmes, a maioria deles em filme nacional. A Gulani Mais está sediada em São Paulo, mas atua com filmes... Hoje, a maioria são do eixo Rio-São Paulo, mas em busca de muitos filmes e produções fora do eixo, principalmente agora Nordeste. O que mais? É isso. Olá, pessoal. Prazer participar dessa mesa com vocês. Agradecer também ao evento pela essa possibilidade de encontros. Meu nome é Daniel, eu sou da distribuidora Embaúba Filmes. Eu vim de uma carreira antes como programador, curador de cinemas, mostras, festivais, onde eu atuei nesse mercado por uns 15 anos. E em 2018 foi quando eu abri a Embaúba.
A gente trabalha com o cinema brasileiro, e filmes. Estamos sediados em Belo Horizonte, mas atuando também com filmes de todo o Brasil. Obrigada, gente. A gente também tem na presença aqui do Nathan Gomes. Levanta o braço aí, Nathan. Nathan Machado, desculpa. Que é da Filmes do Estação, também distribuidora, né, amigo? Então, só para... Vitrine e Elaine, verdade. E Elaine também da Vitrine. Chegou hoje, amiga, foi? Pronto, bem-vindo. Então, acho que eu vou fazer uma breve contextualização, assim, mais breve, né? Porque a ideia, acho que aqui é escutar vocês e também depois abrir espaço para o diálogo. Mas acho importante a gente se situar, e nesse ponto eu vou elencar 5 pontos aqui. O primeiro deles, acho que, né, todo mundo tem como pauta e urgente a regulamentação do VOD, que é uma situação que põe em risco as salas de cinema, produtores, distribuidores, exibidores e, em última instância, a nossa soberania e valorização da cultura brasileira. Nesse sentido, também acho importante a gente falar, né, que, nesse momento, tem uma convergência de mídia acontecendo, então a gente também precisa defender a revisão da lei da TV paga, né, para garantir que o marco regulatório siga contemplando tanto TV quanto plataforma. Um segundo ponto, acho que importante, nós, enquanto Andai, há não, 2 semanas, talvez, atrás, a gente levantou entre as associadas, são 20 empresas atualmente, que a gente tem um contingente alarmante de 157 longas finalizados, esperando distribuição, mas que não vão para o lançamento porque tem ausência do investimento de comercialização. Então, a gente se organizou, realizou uma reunião com o MINC, e aí eu destaco 2 pautas dessa reunião também urgentes, que é a publicação do edital de comercialização, já aprovado, mas não lançado, e a garantia de que a reserva de recursos para a distribuição tenha uma previsibilidade para que a gente consiga se organizar, né, e ter uma atuação, enfim, a longo prazo. Um terceiro ponto, acho que, obviamente, essa alarmante notícia recente da parceria da Netflix com a Cinemateca, por meio da Lei Rouanet, né, o que deixa a gente, enfim, abismado. Acho que, justamente, né, por ser um incentivo via lei de incentivo fiscal, que é um dinheiro do povo brasileiro, né, utilizado por uma empresa estrangeira que não paga impostos a nível federal. Então, é uma ação, né, que, citando ali a Bahia, travestida de colaboração cultural, mas que revela uma disputa por poder e reforça, novamente, a urgência da regulamentação do VOD para proteger o nosso audiovisual e a sua diversidade. Entendendo que eu acho que é muito importante também, né, assim como encarar os públicos na pluralidade, entender que o que está em disputa nisso tudo, nessas questões, são nossas narrativas, nossos imaginários, nossas políticas, nossos recursos públicos. Um quarto ponto, acho que importante, entendendo aqui um espaço também que a gente está em diálogo próximo com a exibição, em 2024, né, fazendo um geralzão, assim, a gente teve 265 filmes lançados, desses, né, mais de 100 não chegaram a 1.000 espectadores. Então, é um número gritante, né, são filmes muito bons que, às vezes, não chegam a ter existência reconhecida pelas pessoas. O que evidencia, acho que o gargalo da distribuição e exibição como um desafio enorme, né, daí a necessidade, acho que, dessa mesa hoje, que eu acho que é um debate fundamental que ainda guarda muito mais dúvidas do que respostas. Mas a gente lida com isso, está tudo certo, né? E acho que um último ponto, essa questão, assim, também de celebrar, né? Acho que a gente tem desafios, mas a gente também tem coisas muito celebratórias, que é a presença dos filmes brasileiros em festivais nacionais e internacionais, e aqui eu vou destacar, acho que, os internacionais no sentido, né, mais recentes, que foi o Último Azul ganhando, né, estreando e sendo premiado em Berlim, o Oscar de melhor filme, que vale ressaltar que ele é possível também devido aos investimentos altos em marketing, em publicidade e na distribuição, e o Brasil também agora como país de honra no mercado de Cannes. Então, acho que é isso, né? Esses talvez pontos aí iniciais, enfim, tem muito mais coisas no contexto, mas acho que vale refrescar esses, no sentido de que me permite afirmar, e talvez uma declaração muito pessoal, eu não acho que a produção é o nosso principal desafio, eu acho que realmente é a distribuição, é a exibição, é a circulação, né, porque a gente tem esse desafio de fazer as pessoas terem vontade de ir ao cinema e, de fato, irem ao cinema, né? Então, como que a gente olha para dentro, né, tem conversas francas sobre distribuição e exibição, para a gente falar dessas fragilidades estruturais internas de um mercado já em prática, já fortalecido. Enfim. Então, acho que eu vou passar para vocês. E aí eu pediria, assim,
pensando que acho que a Ananda foi o destaque que ela me deu, que é realmente controlar o tempo. A gente ter, mas acho que é importante escutá-los, então um tempo aí de até 10 minutos, para vocês, a partir da trajetória na distribuição, nas empresas, enfim, nessas diferentes, né, atuações que vocês já falaram aqui agora pontualmente, como que vocês veem os desafios e possibilidades dessa pergunta-chave, que é como alcançar os nossos públicos? Né, acho que a gente não vai responder ela na complexidade que ela tem, mas acho que a gente pode trabalhar pistas. E aí conto com vocês, amores, para brilharem. Como? Pronto, Dani, agora vai inverter, aí tu começa. E aí eu vou contando, eu lembro vocês se for chegando perto dos 10 minutos. Combinado? Obrigada, gente. Bem, acho que para chegar nessa pergunta, eu queria primeiro situar um pouco como que a Embaúba trabalha, o perfil da Embaúba, falar um pouco da empresa, da trajetória, né? Como eu falei, a empresa foi criada em 2018, a distribuidora, e eu vinha dessa vivência como programador, e ao pensar numa distribuidora, eu tinha uma vontade muito clara de trabalhar com filmes que eu acreditasse, filmes que eu gostasse, filmes que eu achasse bons do ponto de vista cinematográfico, assim. Então, claro que quando você vai para uma distribuição, você está trabalhando com comercialização, interessa muito ter filmes, a gente deve chamar de produtos mais comerciais, que eu possa vender mais, ter um faturamento maior, é sempre interessante, mas nunca foi o foco principal, assim. Então, nosso foco foi de escolher as obras, e quando a gente encontra um filme que a gente gosta muito, que acha que é um filme muito bom e que, ao mesmo tempo, tem um potencial de mercado maior, é excelente. Mas, ao mesmo tempo, nunca deixei, e faço questão de pegar vários filmes na carteira da Embaúbas para distribuir, que são filmes que eu gosto muito e já sei de cara que ele vai ter muito problema para chegar num público, principalmente para chegar num público mais amplo, né? Agora, esse acho que é um problema que a gente vivencia e não é de hoje, né? Porque a gente tem cinemas e cinemas. Assim, acho que uma das questões no Brasil que a gente deixa muito de lado e que eu acho que é importante a gente pensar sobre ela é que a gente tem filmes de perfil mais autoral, artístico, e tem filmes de perfil mais comercial. E, inclusive, no Brasil, você acha muito ruim falar em cinema de arte, né? Assim, quase como se fosse um palavrão. Não pode falar isso, vai espantar o público, ninguém gosta de cinema de arte, não pode usar essa palavra. Mas eu, que venho da trajetória como programador, programando salas, programando festivais que tinham esse perfil, já era uma dificuldade muito grande de conseguir público antes da distribuição, em salas de cinema também, nos lugares, assim. Então, acho que a gente sempre fala muito em formação de público, mas eu acho que nunca tratou muito a sério esse tema, assim, de como efetivamente trabalhar com formação de público. E eu acredito na importância da arte, na importância que a arte transforma vidas, nos faz pensar, nos faz refletir. Então, eu acho que a gente tem que pensar, valorizar. Eu gosto muito do cinema brasileiro, eu acho que é importante a gente trabalhar pelo nosso cinema, para um cinema plural, rico, diverso, e tentar ampliar o público para esses filmes, né? Na Embaúba não tem nenhuma resposta pronta, a gente não conseguiu inventar nada de muito diferente, assim, pelo contrário, acho que principalmente a gente está custando muito para fazer o básico bem feito, já é um desafio e tanto, né? A gente está falando de coisas básicas aqui, de fazer um trailer com antecedência, chegar o material promocional na sala de cinema, fazer uma boa campanha em redes sociais, assim, já fazer o básico já é um desafio, mas claro que também a gente não pode ficar confortável com isso. Acho que é o papel de todo mundo que está aqui pensando o cinema brasileiro, seja do ponto de vista da distribuição, da exibição, pensar realmente o que a gente pode fazer, cada um no seu lado, para ampliação desse público. Porque o desafio é gigantesco. Assim, quando o primeiro filme que a gente lançou na Embaúba foi o Arábia, a gente fez ali um público de aproximadamente 12 mil espectadores. Naquela época, chegar a 2 mil espectadores era meio que uma vitória, assim, era uma linha divisória. Fizemos 10 mil, então para alguns filmes isso era muito bom. Hoje, pós-pandemia, assim, acho que os 3 mil eram os antigos 10, assim, como estava falando, não sei quantos filmes não chegam a 1.000 espectadores, assim, então, já para muitos filmes chegar a 5 mil já é uma vitória, chegar em 10 é uma alegria enorme. Agora, o que acontece, assim, quando esse público que a gente está falando é o público de sala de cinema, lembrando que a Cine só conta público de salas que têm cobrança de ingresso, né?
que são registradas lá. E, inclusive, o público real é sempre diferente do público registrado na OCA, porque muitos cinemas não mandam informação, não estão registrados, não sei o que acontece, mas agora mesmo, o Luiz Melodia, que a gente lançou esse ano, a gente fez mais de 11 mil espectadores computados pelos borderos que a gente recebeu, e lá, se for olhar no Sadias, deve estar 8 mil, uma coisa assim. Mas, enfim, quando a gente vai lançar hoje um filme, talvez o maior desafio é conseguir um bom circuito de salas para estrear, né? Então é isso. A gente tem, basicamente, no Brasil, a gente comemora que nós temos 3.500 salas de cinema, mas são muito poucas as salas de cinema que se abrem ao perfil de filme que eu trabalho. Então a gente conta aí a gente já conhece mais ou menos o circuito, como aqui em Salvador é a Sala de Arte e aqui o Cine Glauber Rocha, né? A gente estava falando aqui ontem. Em Recife é o cinema da Fundação Joaquim Nabuco, em Fortaleza é o Cinema do Dragão. Então são poucas salas, não são nem em todas as capitais, pouquíssimas em cidades do interior, que tem uma abertura para esses filmes. Então já é um primeiro desafio conseguir telas, conseguir salas. Boa parte dessas salas estão com uma programação gigante, com muitos filmes disputando os poucos horários, então é muito comum o filme estrear em uma sessão, às vezes já estreia numa sessão num horário à tarde. Então a pessoa, para assistir o filme, tem que querer muito, diferente de antigamente, que você tinha ali o filme em 3 sessões, você ia para o cinema, não, já perdi a sessão anterior, vou na próxima. Não, hoje, se você vê um filme, você tem que se programar. Esse filme passa na quarta-feira, 7 horas, em tal sala. Então, não é fácil conseguir um circuito de salas. Você fala, mas os hábitos estão mudando, hoje as pessoas estão vendo filme no streaming, pela internet, só que a gente vai vender filme para as grandes... Obrigado. Estou com a boca seca aqui já. E aí a gente vai procurar as plataformas para vender o filme, e a grande maioria das grandes plataformas também compram muito poucos dos filmes com perfil mais autoral, mais artístico, assim. Então, a gente vendeu agora para a Netflix pela primeira vez, depois de 8 anos, A Flor do Buriti está no Netflix, né? Mas, normalmente, as plataformas que a gente coloca os filmes são as plataformas gratuitas. É o Sesc Digital, SP Cine Play, o Itaú Cultural Play, né? A própria Embaúba Play. É bom falar aqui, falando um pouquinho agora, então, Opa, ficar atento para o tempo. Então, assim, pensando o que na Embaúba a gente vem fazendo, assim, por exemplo, a gente tem uma ação fora da parte de lançamentos de filmes, que é um projeto paralelo, que é a Embaúba Play. É uma plataforma especializada em cinema brasileiro contemporâneo, que não são só para os filmes distribuídos pela Embaúba, né? Tanto que a gente tem 550 filmes, 550 títulos lá hoje. Assim, talvez um dos principais catálogos de cinema brasileiro disponíveis online está lá, e 70% desse catálogo gratuito. E na Embaúba, lidando com essa dificuldade de encontrar salas, de espaços para exibir esses filmes, a gente está lançando agora um projeto que eu queria falar dele, que é o Circuito Embaúba, que a ideia é ampliar, pensar não só nas salas comerciais, mas pensar no circuito de cineclubes, de exibidores independentes, escolas, universidades, espaços culturais por todo o Brasil, que a gente já nos procura muito, a gente já libera muitos filmes para esses lugares. Nós vamos agora, nos lançamentos, a gente vai começar a liberar em paralelo as salas de cinema para que os filmes sejam exibidos nesse circuito, né? Em cidades onde a gente não tem perspectiva de estreia comercial, para não trazer também uma concorrência com as salas ali que vão exibir o filme, já que são espaços que a gente vai liberar o filme gratuitamente e que vão exibir também, em geral, sem cobrança de ingresso, né? E aí, além desses espaços que não são salas de cinema tradicional, a gente vai propor para salas de cinema também que participem do circuito, no caso de filmes em que a sala acha que não faz sentido aquele filme estrear. Porque a gente sabe também que tem filmes que a gente está lançando hoje que tem um público restrito e que, às vezes, não cabe a Cine Semana Cheia, no cinema, colocar ele 7 sessões, todos os dias, em cartaz, em todas as cidades. Depende do perfil de cada lugar, de cada cinema, né? Mas, então, para tentar ampliar o espaço, a ideia é, por exemplo, Florianópolis, a gente tem tido muita dificuldade. Tem um cinema lá, o Cine Paradigma, que tem 3 sessões diárias, que é a sala que exibe os filmes da Embaúba, da Olhar, da Descoloniza, e da Imovision, da Pandora, de vários espaços. Então, eu falo, olha, sei que você não vai conseguir me dar, então, a estreia do filme, me dá uma sessão, participa do circuito Embaúba, e aí a gente vai trabalhar essa sessão para tentar também que seja um evento, né? Eu acho que a gente tem cada vez mais fazer eventos. Acho que uma das respostas aí de como alcançar o público, só o filme em cartaz na sala não basta.
basta, né? Acho que você tem que estar o tempo todo criando eventos, estratégias para tornar cada sessão muito especial. Então, a ideia um pouco do circuito é essa, assim, de fazer quase como se fosse uma turnê do filme, onde vai em cada cidade ter uma sessão, mas tentando, se nessa sessão a gente tiver 50, 60, 70 pessoas, às vezes isso é mais público do que o filme ficando em cartaz uma semana, tendo 5, 6 pessoas a cada dia, numa semana, pode ser que essa sessão traga mais público dessa forma, assim. Então, são algumas das coisas que a gente está pensando, está tateando, e teria muita coisa ainda a falar, que eu acho que para alcançar o público mesmo, não depende só das distribuidoras. Você, às vezes, tem essa expectativa também, que a distribuidora, o que vocês vão fazer para encher meu cinema, para lotar? E eu acho que assim, tem um trabalho de cada sala de cinema, de construção do seu próprio público, de diálogo direto com o seu público, de escolher os filmes, apresentar os filmes para quem é frequentador de cinema, e tem um trabalho gigantesco que eu acho que é dos entes públicos. Assim, eu acho que a gente tem que trabalhar com formação em cinema que venha desde da sala de aula. A gente tem que ter subsídio para exibição, né, como tem muito subsídio para produção, tem para distribuição, e para exibição não tem, né? A gente está conversando isso aqui. Então, acho que tem que ter um incentivo, como a França tem. Então, as salas que trabalham com determinado perfil de filme, sabe, que são filmes mais difíceis, que não vão ter uma grande audiência, essas salas têm que ter um subsídio para existir, para continuar funcionando e exibindo esses filmes, né? A gente estudou aqui, viu o caso da França, é muito exemplar nesse sentido. Teria mais a falar, mas já estourei meu tempo, vamos lá. Bom, acho que o Daniel adiantou muito do assunto aí, falou coisa super interessante, e só tenho a completar e reforçar muito do que ele falou. Acho que começa, a princípio, pela formação de público mesmo. Acho que quanto mais a gente trabalhar desde cedo o interesse nas pessoas, desde pequeno, a se interessar por filme nacional, a ver a importância do filme nacional e ter esse costume de ir ao cinema para ver filme nacional, cada vez mais a gente vai tendo o interesse e a vontade das pessoas em buscar esse produto sempre. Acredito, sim, que os grandes prêmios, como você falou, do Último Azul em Berlim, participação em festivais, Ainda Estou Aqui, ganhar o Oscar e tudo mais, reforça na população que, olha, o filme nacional está aí, é interessante, vamos atrás. Então, acredito, inclusive, que pós-Oscar, muitos dos filmes nacionais que vêm fazendo bilheteria boa, Vitória, o próprio Bituca agora, nosso, vem muito dessa levada, desse interesse, dessa aceitação do público pelo filme nacional. A gente reforça até, inclusive, essa questão com um lançamento que a gente teve no ano passado, foi uma co-distribuição com a Pandora, foi o Motel Destino, que, pela participação em Cannes, já causou no público um interesse muito maior. Tudo bem que a gente tinha ali o Karim Ainuz, que é um nome super forte na direção, já tem o seu público muito formado, mas acredito que, mesmo assim, nesse período pós-pandemia, isso reforçou e ajudou muito ao filme. Então, acho que sim, a participação internacional, aquela coisa, né, que o brasileiro precisa ter o reconhecimento lá fora para a gente também aceitar aqui dentro o produto. Então, eu acho que essa participação nos festivais internacionais e no mercado internacional só ajuda a gente e como o mercado como um todo, né? E muitos filmes vão na carona dessa levada. Assim como o Daniel também já comentou, fazer bem feito o básico de ter os materiais e convencer os exibidores a ter os materiais exibindo no cinema, porque a gente também sabe que é super difícil, porque vocês têm pouco espaço na tela para poder exibir 1 milhão de trailers que chegam para vocês semanalmente, todos os cartazes que chegam para vocês colocarem nos poster cases, e vocês têm que também administrar ali o que está na fila para estrear logo, então vamos dar mais prioridade ali, mas é isso, é a gente tentar colocar esses materiais em exibição, porque o público primeiro que a gente tem que atingir é aquele que está acostumado a ir no cinema diariamente ou semanalmente. Então, acho que o mais difícil é isso, é forçar sempre essa exibição de materiais no próprio cinema, na própria sala, para poder atingir esse público primário, para depois a gente extravasar para outros públicos. Do nosso lado, dos pequenos, eu acho que a gente tem ainda uma deficiência, e acho que é importante ressaltar, que a gente tem que entender qual é o filme que a gente tem na mão também, e saber que esse filme não é para todo mundo, né? A gente tem filmes específicos, são filmes nichados, são filmes que vão atingir um público específico, e a gente entender qual é esse público, né? E a gente não ficar tirando
para todo mundo e depois não atinge ninguém, né? Você atira um monte de bala e não acerta ninguém. Então, acho que a gente pensar no público, saber qual é o público desse filme específico e ser mais direcionado na campanha, ajuda. Agora, como fazer isso, né? Como descobrir esse público se a gente também não tem recursos para poder fazer uma grande pesquisa de mercado e trabalhar materiais ou uma campanha específica para um determinado público. Então, acho que, pensando e já tentando responder a pergunta, vem muito de investimento. A gente precisa de ajuda financeira para poder trabalhar melhor os filmes. Acho que isso é talvez o nosso grande obstáculo. O calcanhar de Aquiles, exatamente. E daí também, né, o exibidor entender essa nossa dificuldade e tentar trabalhar junto. Ontem, eu até falei, né, que a gente exibiu 3 Obás e perguntei para vocês, exibidores, me contem vocês como vocês enxergam esse filme na praça de vocês. Porque eu preciso de vocês. Vocês sabem exatamente como que no Amapá funciona, como que no Rio Grande do Norte funciona, como no Mato Grosso funciona, para poder a gente entender, aqui então a campanha tem que ser mais direcionada para isso, mais direcionada para aquilo. Então, acho que essa troca com os exibidores é fundamental e muito importante. Acho que a gente tem que estar muito aberto também para escutar vocês. E assim, não é trabalhar um filme que vai estrear daqui a uma semana, perguntar hoje para vocês como trabalhar. Tem que ser 3 meses antes, 2 meses antes. E isso a gente vem fazendo com o Bituca, por exemplo. Foi o nosso lançamento mais recente. E estamos super felizes com ele, justamente por isso, porque teve um trabalho muito de formiguinha de cada praça, de cada cinema, entender direitinho qual era o perfil do público para a gente poder chegar lá. Tudo bem que, nesse caso, a gente tinha aí a vantagem de ter um personagem incrível e que ajudava muito. Acho que é mais ou menos isso. Acho que eu falei, né, dando uma continuidade. É difícil, né, falar quando já falaram muitas coisas aqui. Acho que tem... Pegando aqui esse gancho, tem os fatores externos e que são coletivos, que é isso que o Dani e que o Fred trouxeram muito bem. A gente precisa mesmo de mais investimento, mas não é só investimento na distribuição, é que a gente tenha mesmo algum suporte, alguma forma de também bonificar ali os exibidores que estão, sim, colocando filmes para um público que ainda não está formado. Então, a gente vê os borderôs que chegam para a gente sabe que vocês têm conta de luz, que vocês têm folha de pagamento, que vocês têm aluguel, e a gente tem plena consciência disso e quer jogar junto. A gente também tem nossas contas, e nem de longe o recurso que a gente recebe de distribuição hoje sequer dá para as nossas contas. Assim. Sequer dá para dar um lançamento decente. Né? Se a gente pensa que os orçamentos, mesmo quando a gente tinha, que a gente não tem desde 2018, no FSA, né, pelo menos, orçamentos de distribuição é de 100 mil, 200 mil reais. Quantos de vocês sabem aqui quanto é uma inserção de mídia em qualquer canal de televisão? Isso assim, eu nunca... 2 filmes na minha vida que eu consegui ter inserção em canal de televisão para que o público fique sabendo dele. Então, sim, esse é um problema também. E esses a gente só vai endereçar coletivamente. Eu sei que não estava no relatório ali da nossa reunião com a Andai, com o Ministério da Cultura, mas a gente pautou isso, sim, lá. Falou de termos de volta o prêmio, no mínimo, o prêmio adicional de renda, que já tem histórico, que já tem... Não, para os exibidores, Porque não adianta, assim, não tem como existir distribuição se eu não tenho para onde distribuir. Então, e aí eu concordo demais com o Fred. Quem entende da praça de vocês, né, pensando que aqui a gente tem uma maioria de exibidores, são vocês. Não sou eu que estou lá no dia a dia, não sou eu que estou conversando, encontrando com o público. Então, é importantíssimo que a gente estreite essa parceria, que a gente entenda que, ao invés de eu gastar, sei lá, R$500, que seja, com um anúncio geolocalizado para o Mark Zuckerberg, encher o bolso de Big Tech, que a gente possa gastar R$500, às vezes, pagando uma pessoa local que vai lá colar cartaz na universidade, que vai jogar, que esse filme vai estar lá nos seus grupos cinéfilos. Eu estou aqui falando um valor qualquer, tá, gente? Poderia ser outro, eu só estou dando um exemplo X. Não estou dizendo que eu pago R$500, não.
Mas é um exemplo de como a gente poderia fazer mais parcerias nesse sentido. E na jornada do olhar, infelizmente, as únicas... eu falo infelizmente porque eu queria que isso acontecesse mais, não que é ruim. A única vez que eu consegui ter mídia junto com o cinema foi com cinemas de rede grande. Por que a gente não pensa em mídia junto nos cinemas locais? Vocês, às vezes, têm uma assessoria de imprensa, a gente pode dividir esse custo, chegar mais longe com os nossos filmes juntos, porque todo mundo ganha, né? É uma receita compartilhada. Eu não estou ganhando sozinha, não é só meu filme que ganha. A gente divide lá naqueles acordos de porcentagem que quanto fica com cada um. É bom para todo mundo se tem sala cheia, não é só para mim. É bom para o filme também. Então, assim, louvo muito esse espaço aqui, porque a gente pode ter essa aproximação e estar conversando disso. E aí, voltando um pouco mais para a pergunta que a Thalita fez, eu acho que, assim, senão eu vou ficar aqui falando horas do que deve ser feito, porque eu acho que tem muito a ser feito. Não existe como a gente resolver esse problema, que é complexo, com uma resposta simples. Não é só investimento em distribuição, não é só investimento em formação, não é só investimento na exibição, não é só investimento em publicidade, porque, sim, o governo tem que também fazer publicidade. É o conjunto dessas ações. E, assim, eu estou listando aqui 4 que eu julgo essenciais, e eu tenho certeza que, se a gente sentar numa mesa, uma coletividade, vai ter milhões de outras ações que vão surgir. Então, a gente só vai conseguir combater essa falta de mercado interno para os nossos produtos quando a gente conseguir coletivamente discutir isso e endereçar esses problemas coletivamente. Porque a gente é um mercado grande para qualquer, né, major. No streaming, a gente é o segundo mercado, a gente é um mercado de 200 milhões de pessoas, é uma bilheteria de trilhões, só que esse dinheiro está, 90% dele, 95% dele, ficando com gente de fora. Como que a gente faz ficar com a gente? Por que a gente não está fazendo ficar com a gente? Então, a gente tem que conversar isso juntos. E é bom para vocês também, exibidores. Não é só para a gente aqui da distribuição. Porque o povo que se vê vai querer também produzir localmente. E um filme local vai encher muito mais sua sala. É importante para todo mundo essa sustentabilidade. É não ficar refém desses contratos de major que te obriga a passar filme ruim para você ter um bom. E te obriga a ficar lá com toda a grade de programação comprometida. Então, é ter autonomia, é ter soberania. É a gente poder escolher o que a gente quer. E não ficar refém de contratos aí absurdos, né? E também excedendo muito mais do que ganhando, muitas vezes. E aí, do lado do olhar, né? Pensando assim, claro que também não tem resposta simples, mas do nosso modelo de negócios, como que a gente foi aprendendo, tomando muito na cara, continuamos tomando na cara, continuamos batendo várias portas, várias frustrações de vários lados, né? A gente lida com frustrações de todos os lados, das pessoas, né, que fazem o filme, da produção, da direção do filme, que têm uma expectativa alta e pouco conhecimento do que é essa realidade. E aí, do outro lado, a gente também tem que defender para um exibidor que a gente vai ter um público que a gente sabe que é pouco provável que tenha. Então, é muito difícil ficar do lado de cá. É num meio de campo muito espremido. E aí, como que a gente foi também entendendo isso no modelo de negócios? Então, assim como o Dani tem em Baúba Play, a gente vai voltar, agora em abril, a gente volta com o Olhar Play, porque tem muitos filmes nossos que, encerrados os contratos com televisão, que tinha ali, né, uma TV paga que acabava agregando no VOD junto, ou mesmo num VOD, encerrados esses contratos, eles não foram renovados. A gente tem muito mais filme no mercado hoje em dia, que bom, mas é muito mais difícil para a gente lidar com os filmes que estão no mercado. E aí eles hoje não estão em lugar nenhum. E aí os produtores ficam loucos em cima da gente. Não está em lugar nenhum. Mas eu digo, então, veja só, para ele estar em algum lugar, agora eu tenho que pagar para ele estar nesse lugar. E é um dinheiro que não volta. Então, é um risco que fica só comigo sempre, né? Eu falo comigo com a distribuição. Mas a gente vai pagar, sim. A gente vai pagar, mas não para as plataformas. A gente vai fazer a nossa própria plataforma, sabendo que é provável que tenha, às vezes, pouca receita, né? Eu imagino que a Embaúba tem mais trabalho do que receita, a Embaúba Play.
É isso. Mas disponibilizando os filmes para que eles estejam disponíveis para o público final de alguma maneira. Isso é uma ação. Outra ação é com os filmes que já estão em andamento. A gente tem feito uma parceria muito mais próxima, porque a gente entende que, realmente, a gente não tem como ter alcance de mídia com a pouca verba que a gente tem nos valores de distribuição que temos, quando temos. Então, a gente tem feito parcerias muito no sentido de ter uma assessoria de comunicação que trabalhe muito bem com... Porque a assessoria de comunicação ela não vai trabalhar apenas veículos tradicionais, mas que esteja mais integrada com a nova comunicação que existe hoje em dia, que, inclusive, né, é uma questão pública, ninguém tem uma resposta só e certa para ela. Então, tateando os vários modelos. Também, assim como o Fred, entendendo filme a filme, onde eles podem, onde eles têm vocação de estar, porque não adianta a gente ficar botando quadrado em forma redonda. Então, a gente está entendendo a vocação de cada um, não vai insistir com cinema que não tem vocação para esses filmes nesses espaços. Então, por exemplo, agora a gente está lançando um filme aqui, baiano, inclusive, o Menarca. A gente fez uma estreia, a gente está em cartaz. Se o filme for bem essa Cine Semana, né, ele está desde quinta, ele vai fazer a dobra, mas as salas de cinema não são o nosso principal projeto, não são o nosso principal foco. O foco desse filme é muito mais o social. A gente está fazendo um grande trabalho com escolas, para esse caso específico, e tem outros que vão ter outras vocações e que vão ocupar outros espaços. Eu não tenho um circuito, Dani, mas a gente já tem uma política de sessão de filmes, né? Porque realmente é um grande volume de pedidos de filmes de graça. A gente tem um trabalho educativo antes de ceder o filme de graça, a gente sempre dá uma constrangida nas pessoas que pedem o filme de graça e pergunta: você não tem mesmo dinheiro de licenciamento? R$100 que seja? R$200? A gente dá essa constrangida. A gente vive disso. O tempo de eu responder o e-mail também é trabalho. Eu mantenho nuvem, eu mantenho servidor, eu mantenho funcionário para receber esses pedidos. Eu mantenho sistemas para controlar direitos, para saber, inclusive, se eu posso ceder essas coisas. Então, eu tenho uma política de sessão de filmes, eu dou essa constrangida inicial, porque é importante frisar que tem vezes que é instituição particular que cobra R$5.000 dos seus alunos e não querem pagar R$500 para filme. E estava conversando com uma colega que fazia o circuito educacional no mercado estadunidense. Eles cobram $5.000 para uma sessão, em uma instituição. Aqui a gente fica dando de graça para a escola que é isso, R$5.000 por um aluno, 0 para um filme que você teve o trabalho de fazer. Então, a gente dá essa constrangida, mas, quando, de fato, a pessoa não tem dinheiro, a gente cede. Então, vocês podem insistir, porque a gente quer que o filme passe. A gente só faz esse papel educacional, de mostrar que, sim, tem um trabalho por trás daquilo ali. Então, é uma forma também de tentar visibilizar esse trabalho. E outro caminho que a gente tem feito, isso foi uma ficha que caiu da gente, porque a política pública, né, nos últimos, 10 anos, ela tem exigido, muitas vezes, né, dos produtores para acessar um edital do FSA que você tenha um contrato com a distribuidora. Então, a gente passou a exigir: ok, a gente vai dar esse contrato para vocês, a gente vai estar junto com vocês nesse filme, mas a gente quer estar junto com vocês pensando na promoção desse filme desde aqui do desenvolvimento, que é um trabalho que a Freestyle já faz também, tem no seu coração, né? Assim, no coração do seu negócio. No coração também. Mas, então, a gente entra ali, porque o que a gente percebia é que a produção, a direção, eles não têm um completo desconhecimento do nosso mercado. As pessoas não conseguem não acessam nem o OCA para entender onde estão as salas de cinema no Brasil. Né? Então, eu quero meu filme para classe D e E. Então, você sabe que não tem sala que atende muitas das classes? Como que você quer chegar lá? Então, assim, cansei de ver isso, e aí a gente tem exigido participar mesmo no desenvolvimento do roteiro, num primeiro momento, entendendo se aquele roteiro conversa mesmo, porque a gente acha que o investimento no roteiro é o mais chave de todos, e participando na produção do filme, de pensar a promoção desse filme desde ali. Então, esse tem sido as nossas frentes de atuação,
e como a gente tem pensado aí para seguir juntos. Mas longe de mim achar que são as soluções. É como a gente tem experimentado, e acho que é legal escutar também dos outros como tem sido a jornada. A gente conversa muito também, né, Ibira? Mas, enfim, já falei demais e também quero escutar vocês. Bom, vamos lá. Eu não preparei exatamente uma fala, e aí é bom, porque se eu tivesse preparado, já teriam falado quase tudo que eu falei. E aí vamos aproveitar esses 10 minutos para trazer outros temas. Eu vou resgatar, porque foi interessante. Eu estava lembrando que, eu não lembro se foi 2017 ou 2018, eu vim participar de uma mesa aqui no Panorama sobre distribuição. Eu não lembro o título exato, mas que justamente o Cláudio estava mediando. Era eu, o Felipe Lopes, que naquela época estava na Art House, faz tempo, então, era o 2017 ou 2018. E o Cláudio mediou. E o que ele instava muito naquele momento era também o surgimento de novas distribuidoras, que naquele momento era Descoloniza, Olhar e Embaúba, que estavam surgindo ali. Você falou é isso. Isso, é. E aí, eu lembro que naquele momento a resposta era porque o FSA está cheio de dinheiro para distribuição. E aí, justamente, ali em 2018, parou a linha de distribuição do FSA, a gente sobreviveu. E aí a gente está num novo momento de novas distribuidoras sem FSA, que a gente não tem FSA, e qual que é a resposta, né? Tipo, por quê? Que você fundou, você, Cajuína agora, Gulani aparece, filmes do Estação aparece, tem mais, que apareceram agora, enfim, Malute, várias, parece um ótimo momento lindo, a Cajá, várias. Tudo aparecendo agora. É realmente um momento em que vem surgindo novas distribuidoras, num período agora de 2 anos para cá. Bom, a Fissara é um pouquinho mais antiga, né, mas está aí nessa onda, é intermediária. E a resposta, não sei qual é a resposta, cada um vai ter a sua, né, mas é que a gente vive um cenário que, assim, na hora que a gente olha, e aí eu recomendo, quem aqui não for exibidor e está aqui com a gente, embora exibidores também, entrar no OCA, olhar, estudar o OCA, por mais chato que as informações estejam lá, sejam números e etc., mas para entender se existe qualquer mínimo interesse em saber um pouco mais sobre o mercado, qual é o nosso cenário desse momento, lá tem informações, tem o anuário estatístico, e a gente vê um gráfico lá do quanto que a gente evoluiu de lançamentos brasileiros ao longo dos anos, teve lá o soluço da pandemia. Por incrível que pareça, o período do Bolsonaro não alterou muito o nosso número de lançamentos, porém, quando a gente confronta essa evolução com a evolução de público, a gente percebe que de 2002 para 2022, 2024 agora, pensando no período de 20 anos, a evolução de público para o cinema brasileiro não alterou, ela permanece a mesma. Lá em 2002, que o Brasil lançava 30 filmes, para 2022, que o Brasil lança, 2024, 200 filmes. Então, é só dividir, na verdade, né? O público que estava lá era o mesmo, o público que está aqui é o mesmo, pulverizado com os 200 filmes e não mais em 30 filmes. E aí, dentro disso, a gente entende também que, claro, existe uma pressão de filmes que precisam ser distribuídos, e quem é que vai fazer isso? Então, começam a surgir novas distribuidoras. Estou aqui especulando um cenário de um porquê que começam as novas distribuidoras nessa onda, desse momento, antes do agora, de ainda estou aqui, etc., né, desse momento que parece ser um bom momento, mas eu acho que ele também é ilusório, num cenário em que a gente ainda carece de muitos recursos, que é o que a gente vem entendendo já aqui, e o nosso público, na verdade, não evoluiu. A gente vai ter que entender se o Ainda Estou Aqui é algo que vai impulsionar mesmo ou não. Eu honestamente duvido. Ele impulsionou nesse momento, de fato, nesse início de ano. A gente percebe números de outros filmes que talvez em outros períodos não teriam feito um número tão alto como fizeram agora, provavelmente nessa onda, mas, em geral, não é o que a gente percebe estruturalmente no nosso cenário, né? E aí, pegando justamente isso, aí nós, enquanto Descoloniza Filmes, né, nesses tempos recentes, que eu nem sei, assim, acho que minha memória dissociou como foi que eu sobrevivi a esse período sem recursos, sem cinemas, desse período de pandemias e ausências de recursos, mas sobrevivi. E aí a gente foi criando realmente alguns caminhos muito semelhantes ao que os nossos
colegas falaram, e a gente justamente não é só semelhante por coincidência, a gente se acompanha, a gente se observa, a gente troca figurinhas entre nós, ao invés de a gente achar que a grama do vizinho é melhor, a gente compartilha os nossos adubos e faz com que as nossas gramas cresçam juntos, de fato, porque, no final das contas, isso vai ser benéfico a todos nós, não só nós distribuidores, aos exibidores, e assim por diante. Essa estratégia do lançamento-evento é algo que a gente vem explorando bastante. Ano passado a gente veio, e aí é até interessante, eu vou usar esse exemplo, chegou para a gente um filme que era A Música Natureza, de Léa Freire. Léa Freire é uma compositora brasileira, ela em muitos lugares do mundo é considerada uma das pessoas compositoras vivas mais importantes no mundo, compositora erudita, mas aí não só erudita, ela também traz o popular para o erudito. Só que no Brasil ela é muito desconhecida, infelizmente, muito porque a gente não tem muita cultura do erudito, mas também por ela ser mulher. E no mundo erudito, a mulher, infelizmente, como várias outras frentes, tem um grau importante de visibilização dela. Mas fora do Brasil ela é muito conhecida, e aí a gente fez uma estratégia de lançamento desse filme de turnê. A gente traçou um calendário de lançamentos em diferentes capitais. E aí é curioso porque é isso, assim, ao traçar esse lançamento em diferentes capitais, em formato de turnê, a gente não marcava só a sessão numa sala de cinema. A gente envolvia a Universidade de Música, mais importante, a Faculdade de Música mais importante na cidade, fazia um workshop dela dentro dessa universidade, vinculava, eventualmente, se era possível, uma apresentação musical dela, com piano ou com flauta, que são as especialidades dela, e daí, em terceiro lugar, na sequência, o filme, a exibição do filme, geralmente em 3 dias seguidos, né? E foi funcionando em várias cidades e em outras não. Por exemplo, Salvador mesmo foi uma cidade que, infelizmente, a parte com a música, o workshop deu super certo. A parte musical aqui foi... A Suzana está aqui? A gente teve o Jannuman, que foi um sucesso. Só que daí o dia da exibição, infelizmente, acho que tinha 10 pessoas. E das 10 pessoas, acho que 6 eram amigos da Léa, então a gente não é aquela coisa que a gente não considera, tipo, funcionou. Não funcionou. Mas em outras cidades, sim. Recife, no Cinema da Fundação, lotou. No Dragão do Mar, em Fortaleza, lotou o cinema com pessoas totalmente não eram amigos, pessoas que foram, que queriam fazer parte, assim como outras cidades que deu muito certo. E aí agora, semana passada, esse filme foi o filme de abertura do Ano do Brasil na França, lá em Paris, o filme de abertura da sequência de filmes que vão ser exibidos lá, e tinha 600 pessoas no Teatro da Concórdia para assistir esse filme lá em Paris, e esses 600 pessoas é mais ou menos o número que a gente fez aqui no Brasil, nessa soma da turnê, e lá em uma sessão aconteceu, né? E aí eu estou pegando isso porque eu acho que é claro que eu concordo com o que o Fred disse, na verdade não só, todo mundo aqui falou em relação a gente sabe qual é o tamanho do nosso filme, a gente tenta com nós mesmos, né, alinhar a nossa própria expectativa, deixar clara qual é a expectativa também para os realizadores, do que a gente imagina que a gente vai conseguir ter de público, aí a gente tenta transmitir essa expectativa para os exibidores e dizer, estamos fazendo isso, vai dar certo, vamos apostar. E, eventualmente, é isso. Eventualmente dá, eventualmente não dá, a gente vai tentando, mas sacando quais são as nuances dos nossos próprios filmes, entendendo cada praça, quando possível. Mas, paralelamente a isso, eu sempre acredito que a gente pode, deve, e acho que é isso exatamente que falta, fazer um trabalho de entendimento, é o que a gente vem falando ao longo desses dias. Talvez o melhor termo não seja formação de público, mas é ampliar o nosso público, é criar redes de afetos. Eu acho que aqui, pegando o termo usado no dia da Fala da França, lá, que eles fazem muito isso, de ser criada a relação de afeto com o cinema. Nesse sentido, talvez a cidade do Brasil que mais consiga fazer isso seja Recife, que tem as relações de afetos ali que se constroem com os cinemas da Fundação, né? E o São Luís, que está retornando aos poucos, mas as outras cidades, mas a gente não tem necessariamente isso. Os cinemas eles vão tentando, o Rio está tentando, acho que vai com o Cavi, mas se constrói ali uma relação de experiências que são interessantes, que ficam para, desculpa. Está o Gabriel aqui, que é um dos programadores do Estação. E não é o Cavi.
Mas que o Estação faz uma série de eventos muito interessantes lá, que criam relações diferentes com a comunidade, etc., que geram uma estratégia que também é de afeto. Em São Paulo, talvez o Belas Artes, não sei, acho que menos, mas que mas que são pontuais, né? Aí lá em São Paulo a gente tem o Cine LT3, que é um cineminha pequenininho de bairro, que tem 33 lugares, ele fica no meio do bairro dos Perdizes, eles mal se comunica com o externo, mas ele criou uma rede, um grupo de WhatsApp com o bairro, e aí ele consegue fazer com que as pessoas ali circulem e voltem todas as semanas para ver quais são os novos filmes. E essa é uma estratégia no viés exibidor. E aí, para o nosso lado, o que a gente pode fazer para se somar a isso? E aí, nesse sentido, não só temos essa estratégia também da circulação, que seria esse extra-cinema, com os cineclubes e tudo mais, mas eu estou, nesse momento, abrindo um novo CNPJ, com um CNPJ de OCIP, de ONG, que a gente tem o nosso catálogo, ele é um catálogo com muitos filmes que demandam uma campanha de impacto, então eu quero começar a captar por outras frentes de financiamento para eu trabalhar essa frente de impacto, só que aí, junto desse braço, trabalhar a formação. E a formação principal que a gente está entendendo, que possível, né, e se é possível não a gente vai entender na prática, de formação de agentes culturais multiplicadores, basicamente, que é isso, a gente ter, pelo menos inicialmente, nas capitais onde a gente capitais ou cidades, né, onde a gente já tem as cinemas que a gente está acostumado a trabalhar, iniciar essa formação nesses locais, mas aí começar a entender as outras praças onde a gente normalmente não chega, vamos começando aos poucos, vamos começando, de repente, a trabalhar uma frente mais cineclubista nesses lugares e aproximar isso à sala de cinema, porque trabalhar só cineclube, trabalhar escolas, trabalhar universidades é muito bom e é importante, mas não necessariamente a gente vai criar a prática do ir ao cinema, né? E é isso que a gente precisa fazer mesmo. A gente não vai ter um caminho de mudar os números do OCA, por exemplo, se não for esse, né? Então, enfim, aí trazendo aqui um pouco da resposta. Quem perguntou? LT3. L de Laura, T, Tatu, 3. Em Perdizes. Ah, tá piscando. É que o tempo acabou aí. Agora sim, né? Então tá. Enfim, né, vou ser breve, até porque eu acho que todo mundo já falou bastante coisa aqui, e eu faço coro, né, que a gente não tem nenhuma resposta, mas acho que a gente tem algumas pistas e algumas coisas que a gente pode, sim, trabalhar em conjunto. Aí, acho que falando um pouco da Caju em específico, que é a minha distribuidora, que é uma distribuidora recente, acho que daqui da mesa é a mais recente. Talvez a Gulani um pouco recente também, mas a Gulani já vem do braço da Gulani, então tem já uma outra estrutura também. A Cajuína é muito mais independente nesse sentido. Desde 2023, a gente já fez 3 lançamentos, um deles muito querido, que tem parte da equipe aqui, que é o Saudade Fez Morada Aqui Dentro, que é um filme daqui de Salvador, é um filme baiano, um filme do meu coração. E depois disso eu trabalhei um filme de Minas Gerais, que é um documentário bem nichado, bem pequeno, assim, né, no sentido de chegar mesmo nas pessoas, que é sobre um poeta que teve em Minas Gerais, chamado Afonso Ávila. E, por fim, a gente lançou no começo desse ano o Parque de Diversões, que é um filme queer 18+. Então, são filmes muito diferentes. O Saudade, o mais aberto deles, foi um filme que entrou em muitas salas também, que teve uma boa recepção do público. E aí a gente vê isso, né? Um filme que teve uma boa recepção de público. A gente está falando de um número, não vou saber o número certinho, que a gente fechou agora, porque a gente teve umas sessões, mas falando para aproximadamente 7.000 pessoas numa sala de cinema. Num filme que circulou em muitos festivais, que teve apoio de mídia, enfim, que a gente conseguiu fazer uma campanha bem bacana para ele. E assim, a gente vê as dificuldades dentro desses números de como que, né, mesmo assim, que teve engajamento, mesmo assim, a gente batalha assim para levar, né? E pegando, acho que esse último gancho do que o Ibirá falou, de que a gente trabalha esses outros espaços de exibição, que eu acredito, assim, desde sempre, é uma pessoa que eu milito muito nisso, né, da gente fazer parceria com a universidade, com o cineclube, quanto é difícil também, né? Eu acho que quando a gente pensa em
investimento, que se falou aqui, que é muito primordial, é pensar no investimento de equipe. Pensar em investimento dessas empresas que estão pensando a circulação dos filmes, nas salas exibidoras e nos distribuidores também, porque se a gente está falando de mobilização nessas praças, né, se a gente está falando assim, como é nessas pessoas que vão entrar, a gente não tem uma rede concentrada, nenhum ponto focal ou alguns pontos focais para a gente falar com cineclubes, universidades, a gente tem que falar com cada um, assim, tudo isso demanda muito tempo, demanda muita energia, mas demanda muito recurso também, né? E aí, voltando nisso, assim, falando desses casos da Cajuína, cada lançamento tendo a sua especificidade, mas é muito difícil mesmo a nossa comunicação com os exibidores por diversas razões que a gente vem debatendo aqui ao longo dos dias, né, que eu acho que esse tipo de encontro nos ajuda a pensar outra maneira da gente se comunicar também. Acho que distribuidores e exibidores pensando que a gente quer levar os filmes e que a ideia é que a gente leve os filmes que sejam pertinentes, nem que seja... me dá uma sessão num dia que você pode, num horário, vamos pensar junto no que a gente consegue fazer, porque também é importante, a gente não pode abrir mão da sala de cinema, né? Eu acho que é isso, assim, a gente não pode abrir mão da sala de cinema. E na Cajuína eu faço um trabalho, esse sim, muito de guerrilha, porque ele não me dá nenhum tipo de retorno financeiro, me dá bastante trabalho, mas eu gosto muito de fazer, que é trabalhar curta-metragem. Então, eu acho que é pensar nisso, né? Porque quando a gente fala de levar público, a gente está falando de uma cultura da população brasileira e assistir filme brasileiro. É algo muito mais profundo do que a gente pensar nas outras coisas, nas outras práticas de investimento e de hábitos que a gente tem aqui, né? Algo muito mais profundo que a gente está falando da educação que a gente tem, do tipo de formação que a gente tem, do tipo de mídia, das formas como a gente é né? Como somos impactados durante o tempo inteiro, né? Então, eu acho que trabalhar o curta, que na maioria das vezes, né, eu trabalho muito dentro de uma estratégia de festivais, porque é um espaço que a gente tem, né, de circulação dos curtas, mas também de tentar os licenciamentos, que acho que isso é o encontro do ano que vem, a gente pode falar muito dessas outras janelas que também tem tido muita dificuldade de programar filme brasileiro, né? Dificuldade de licenciar, que te pede exclusividade com os valores ridículos e com uma vigência abusiva, muitas vezes, né? Então, acho que assim, essas outras janelas também é muito importante. Mas falando das salas de cinema, esse trabalho, né, que eu tento com alguns exibidores parceiros, né, algumas salas, como salas que têm esse perfil de instituição, que a gente tem aqui a Joaquim Nabuco, a gente tem o São Luís de Fortaleza, né, a gente não está com a DAI aqui hoje, mas tem a Sala Walter da Silveira, que tem esse caráter que a gente pode muitas vezes pensar num tipo de programação que caiba o curta-metragem, é da gente voltar também junto, né? Não é a Cajuína que quer fazer isso, não tem nessa pretensão, mas a gente pensar em programações que o curta-metragem também esteja junto. Porque a ideia de você assistir filmes brasileiros nos seus diversos formatos, né? Então, estou falando aqui muito para além de borderoso e coisa assim, sabe? A gente pensar a circulação mesmo dos filmes brasileiros de uma maneira muito mais ampla. Então, assim, né, fazendo um apanhado para a gente também ter que conseguir manter o tempo da mesa, eu não sei como é que a gente leva o público para a sala de cinema, mas eu acho que a gente consegue pensar algumas coisas juntas. Mas eu acho que, principalmente, a gente tem que se mobilizar para exigir algumas coisas. A gente não pode ver Netflix enfiando plaquinha dentro da Cinemateca e achar que isso é um negócio legal. De jeito nenhum, isso é uma baixaria. Entendeu? Assim, exatamente, não, isso é uma baixaria. E tudo, né? A gente não pode brigar. Acho que assim, brigar entre a gente é sempre o pior caminho, né? Acho que a gente pensar junto nesse tipo de alternativa, porque a nossa ideia é o que a Paula falou aqui, é soberania. E a soberania está dentro desse hábito mesmo da gente, assim, são os nossos filmes, a nossa história, a nossa gente, são os nossos sotaques que estão ali. Entendeu? Não é possível que ninguém queira ver isso para ficar vendo, sei lá, 2.000 salas ocupadas com o mesmo tipo de filme, que nem é bom muitas vezes, né? Enfim, é isso. Obrigada, gente. Já temos perguntas. Só vou, Fih, antes de passar... eu estou com ele aqui no meu colo, foi mal. Mas agradecer, assim, acho que a gente aprende muito, eu, pelo menos, aprendo muito escutando vocês. Acho que a gente passou aí também por questões muito centrais, acho que até de pensar nomenclaturas, né? Quando o Dani falou ali dessa coisa assim, né, de cinema independente, cinema de arte, cinema comercial, acho que a gente às vezes fica muito numa questão assim de que ou é independente ou é comercial. E a gente talvez trabalhar mais tipos de perfis diferentes de lançamento, escalas, né, pensar talvez pelo número de sala, não sei, mas ficar nessa dicotomia acho que é muito prejudicial quando a gente pensa em distribuição e exibição. Tem uma coisa talvez que a gente também tem muito medo, né, quando a gente vai pensar audiências, né, e Fred falou dessa questão de pesquisar audiências, que é uma coisa que a gente precisa muito fomentar, junto com a exibição,
né, porque vocês estão ali em contato direto, mas é entender que também o filme, vou usar esse termo de nicho, né, nicho no Brasil é gente pra caramba, assim, a gente é um país continental, né, então não ter medo de entender que a gente vai conversar com alguns tipos de perfis de público, acho que é muito importante. E aí, para finalizar, também essa, né, que acho que Leti traz muito isso quando ela vai falando da proposta da Cajuína, enfim, todo mundo foi ressaltando, Birá, Paula, mas da gente também entender essa, porque a gente às vezes fica muito na questão do sucesso ser a bilheteria, né, assim, de quanto que fez, e a gente sabe que a Ancine só contabiliza sala registrada, né, então como que a gente também pensa outras formas de mensurar sucesso, né, através de curta-metragem. O curta tem um tempo de produção e de resposta que é totalmente diferente do longo, isso é benéfico, né, então as diferentes tipos de janela. Então, acho que tem muita... Assim, agradeço mesmo, foi bem massa escutar, assim, nesse sentido das pistas e de ações mesmo que a gente já está realizando. Então, eu fico feliz, porque eu vim para a mesa e estava meio pessimista. Assim, falei, pô, só estou falando coisa... Então, acho que a gente tem caminhos aí nesse sentido do diálogo, né, próximo, honesto, de troca, de que a grama do vizinho não é... Estamos todo mundo no mesmo barco, né? O nosso sucesso, o sucesso de vocês é o sucesso dos públicos. Então, é isso. Vou passar, Joaquim, você tem pergunta? É isso? O Joaquim tinha levantado a mão, não sei. Não, você ajuda, né? Tá. Tá com o microfone. Boa tarde, sou Jack Silva, sou exibidor da Movieland, também sou membro do Conselho Superior e tenho como prazer ter a Paula lá junto com a gente. Estamos trabalhando em conjunto pelo esse desenvolvimento da indústria audiovisual brasileira dentro do Conselho Superior, né, inclusive da formação do próximo PDM, Plano de Diretrizes e Metas. E, além disso, né, assim, eu fico muito feliz de poder estar tendo esse diálogo. Eu acho que, assim, dos últimos 2 anos para cá, eu tenho tido uma aproximação maior com distribuidores, né, e, assim, a gente tem feito o possível para poder levar o conteúdo independente para os nossos cinemas. Eu tenho feito indicações, inclusive aproveitando os momentos que também nós não temos, mesmo que na esperança de que um possível blockbuster estrangeiro venha, e às vezes ele não entrega aquilo, mas a gente enxerga que alguns cinemas que têm uma programação alternativa têm tido resultado melhor em determinado momento que alguns filmes, alguns cinemas que estão exibindo blockbuster, né? Então, isso serve muito como exemplo. Eu pedi justamente espaço de fala, eu acho que para fazer um complemento, e até queria pedir um pouquinho para a Paula, para ela falar. A gente tem meio que um projeto em parceria, de certa forma. Eu coloquei a Paula dentro de um projeto que a gente conseguiu aprovar no final do ano, agora passado, na PNAB de São Paulo. E ele é um projeto de extrema importância que está em andamento. E é como eu falei desde o início, a gente não precisa ter público do início, mas se a gente chegar lá no final do projeto e a gente estiver lotando sala ou tendo público, é muito importante. É simplesmente um projeto onde foi contemplado via um edital da PNAB de São Paulo, e justamente esse edital ele disponibilizou um valor de R$500 mil para incentivo à exibição de conteúdo nacional. Isso cabe muito dentro de tudo aquilo que a gente está falando. O exibidor ele precisa justamente pagar as contas, assim como os distribuidores, e dentro do projeto, a distribuidora também ela é remunerada, porque o projeto é com venda de ingresso, né? Então, queira ou não queira, a partir do momento que estiver dando resultado, isso é importante para a distribuidora também, para o produtor, para toda a indústria, né? E, simplesmente, esse projeto ele é um projeto que ele visa o quê? Exibir conteúdo independente brasileiro durante 365 dias. E esse projeto permanece em execução lá em Sorocaba, no Cineplay Sorocaba, né? E ele já foi... A Paula, de repente, pode dizer melhor, ela está cuidando da nossa programação lá, né? E ela pode falar um pouquinho de quantos filmes já foram exibidos, né, Paula? A gente já está aí, já tem um tempinho. Você né? deve ter avisado, já que eu não contei. Mas tem bastante, né? Foi um por cine semana, acho que a gente só repetiu uma vez. Então já dá para ter uma noção. Já dá para ter uma noção da importância que é esse projeto e de quantos filmes. A gente já está o quê? A gente está em abril, nós temos aí o quê? Quase mais ou menos 25 semanas. Então a gente está falando de praticamente 20 títulos independente, inclusive, dos outros filmes como Vitória, como Ainda Estou Aqui, como Chico Bento, enfim, como Alto da Compadecida, que também entraram em exibição nesse cinema. Então, é um cinema que está lá
fazendo um projeto. Esse projeto também ele abraça curtas-metragens. A gente está justamente nesse trabalho para fazer a inserção dos curta-metragens também. O espaço está lá disponibilizado. Então, assim, é um projeto que é extremamente interessante para toda a indústria e ela serve de modelo. Ele serve de modelo para que a gente possa, de repente, chegar nos outros estados e dizer assim, ó, se a gente seguir esse modelo aqui, mesmo que não seja o mesmo valor, a gente consegue manter o filme independente dentro das salas de cinema, independente do porte, independente do tamanho da cidade onde esteja, porque o exibidor ele vai estar abraçado e as despesas que normalmente se tem já estarão, de certa forma, garantidas. Ele não vai ter um prejuízo possível nessa exibição, porque a gente nunca pode dizer que uma exibição vai ter prejuízo antes de exibir. Né? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Né? A gente sempre torce para estar com as salas lotadas. Então, assim, eu queria só fazer uma referência em relação a isso. Né? É um projeto que está em execução, mais uma vez eu volto a dizer, ele vai até o final do ano de 2025. A gente espera que o Estado de São Paulo possa ter novos editais. Foram 4 contemplados lá, eu não sei o que os outros propuseram, os outros 3, mas esse que a gente participou e auxiliou o exibidor lá foi justamente com essa metodologia de garantir que o cinema independente possa chegar ao público de Sorocaba. Tá? Obrigado. Não, é bom que você falou, Jack, porque eu não conheço o projeto inteiro, né? Foi você que escreveu, inclusive. É o projeto com o cinema, que é o Cineplay, chama Play Brasil. E o Jack me convidou para estar como curadora, né, dos filmes brasileiros que vão ser exibidos lá. Exatamente, é uma contrapartida, a gente ter essa programação semanal. Em contrapartida a esses recursos que puderam modernizar o cinema, né? O Cineplay em Sorocaba eu acho que é o cinema mais antigo lá, né? Um dos mais antigos da cidade. Ele nasceu dentro de um shopping, que é um shopping também popular no meio do centro, e ele tenta ali se manter, não conseguia recursos para conseguir a modernização, e através da PENAB, desse projeto que o Jack propôs lá, junto com o Gustavo, conseguiram ser contemplados. Eu programei, inclusive, o Imo, já programei também um filme do Dani. A Gulani está na vista. Vitrine já esteve com a gente também. Cajuína não foi porque era mais 18, amiga. Desculpa. Tem? Então vamos botar. Inclusive, temos... Você falou aí de curta, eu não sabia. A gente tem espaço para fazer curta e videoclipe também, então podemos falar disso aí. Mas é isso, assim, acho que uma coisa que a gente tem que entender é como que fica a PENAB daqui para frente e como ela pode ser essa ferramenta de capilarização mesmo dessas ações, né? Eu acho que a PENAB, a Lei Paulo Gustavo, o grande diferencial dela em relação aos outros fomentos que a gente tem é elas estarem nos municípios, em todos os municípios, em todos os estados. E isso também estava na pauta da nossa conversa com a ministra, porque não estava lá explícito dessa vez, nessa PENAB continuada que foi aprovada, não está lá explícito distribuição. E a gente pediu para que se desse essa atenção. Porque, ok, está lá em outras ações, mas se não está escrito, o gestor não vai atentar para fazer. E não colocou. Mas a gente tem feito esse trabalho no Ministério, e não exatamente com a Secretaria do Audiovisual, porque quem cuida da PENAB, eu acho que é Relações Institucionais, e eu acho que vale, às vezes, a gente ir em conjunto e pedir ações nesse sentido. Não precisa ser exatamente só o Play Brasil, uma Cine Semana inteira. Pode ser os cinemas cederem uma sessão para um cineclube semanalmente, por exemplo. E aí isso já fomentaria. Você faz uma parceria ali e já garante a sala cheia. Mas também tem um trabalho de convencimento com o próprio Gustavo, né? Dele entender que é necessário, da gente estar ali junto, né? Que não é só programar o filme, que tem que ter uma ação com a comunidade ao redor, porque as pessoas não vão só adivinhar que o filme está ali. Então, estamos aí nessa luta também, hein? Conto com você, amigo. Opa, olá, boa tarde. Sou Luiz Joaquim, do cinema da Fundação Joaquim Nabuco.
Olá, todo mundo. Primeiro, parabenizar a mesa, as falas precisas, lúcidas, a mesa e a mediação. É só por conta da fala da Letícia sobre os curtas, porque lá no Cinema da Fundação a gente tem uma linha na programação que a gente chama curtas. Ela acontece todo terceiro sábado do mês, às 14 horas ou às 16. A gente dá 2 horas de espaço para exibir curtas com a conversa depois. E a gente leva alguns realizadores também. Mas, calma, vamos detalhar depois. Mas é só para você saber e a gente trocar uma ideia também. E quem mais quiser. Não, só agradecer o Luiz Joaquim, porque eu não conhecia esse trabalho no Cinema da Fundação, muito bom. E a gente vai conversar, sim, com certeza. Boa tarde, boa noite. Meu nome é Cavi Borges, sou do Grupo Estação Leste de Cinema, lá no Rio de Janeiro. Tu não tá de regata, tu não é uma Cavi não, cara. Enfim, o que eu ia falar, comentar, barra perguntar, barra discursar, na verdade, é menos para vocês, distribuidores, é mais para os exibidores olhar aqui para trás, para dentro de mim mesmo. Falar, não precisa levantar não, só vou olhar para trás. Que é, a gente está falando aqui de enfrentar leões. Para as distribuidoras, os leões são as majors. Para as exibidoras, os leões são... Vou falar os nomes dos bois. Kinoplex, Cinemark, etc. Mas quando a gente está falando de distribuidoras pequenas ou menores e exibidoras pequenas e menores, eu acho que uma das grandes contradições, barra dicotomias que a gente está vivendo nesses últimos dias de conversas, encontros, conversas, é que as nossas demandas são diferentes, né? Muitos exibidores aqui programaram essa semana passada, Branca de Neve e Minecraft. E as nossas distribuidoras aqui, a gente não está ofertando Branca de Neve e Minecraft. E como que a gente consegue convergir as nossas necessidades, nossas demandas? O Jack comentou sobre os meses que ficam mais fracos. Um dos meses mais fracos para exibição é o mês de fevereiro, mês de março também. Os meses mais fortes para estação são fevereiro, março e janeiro também, por conta da temporada de premiações. E são meses nas quais nossas ocupações são 70%, 80%. Mas a gente, ao invés de a gente entrar com... Quantos filmes por média vocês entram por ano? 100? 70. A gente entra por média por ano com mais de 250 filmes. Para 250 filmes, para 53 semanas por ano, a gente entra na média com 4,5 filmes por semana. Como? Fechando Cine Semana. Não estou aqui comentando sobre sessões espaçadas. (13) Interfere, sim. Mas se subir para filmes que a gente entra com sessões especiais de debate, a gente vai para 300. Aí as nossas questões. O nosso público, ele é um público que vai ao cinema mais de uma vez por semana? Não, é um público que vai uma vez por mês. Mas a gente tem... Não o nosso. Estou falando do nosso público no geral, considerando a integridade do Brasil. O nosso público do Estação... Talvez, alguns vão a cada... E, enfim, como a nossa necessidade aqui talvez seja de justamente... Isso eu falo também porque o Estação é também uma distribuidora, então eu acabo navegando pelos dois terrenos, mas nossa necessidade de cultivar esse público de cinema, do cinema e não enquanto o grande evento do mês, que vai toda a família no final de semana comer no McDonald's, pagar R$100 de garagem, de estacionamento e assistir um filme específico. Mas um público rotineiro, nesse caso, um público que vai ao cinema com o costume de ir ao cinema e com afeto. Afeto é uma palavra muito bonita. E vocês têm aqui... Mas não é engraçado, é bonita. Mas porque a gente está falando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, mas 5 distribuidores. 6 distribuidores, claro. Mas 5 distribuidores participantes. Mas que, no fim das contas,
esses 5 filmes, esses 5 distribuidores, seus respectivos filmes e vários filmes que vão ser lançados ao longo do ano inteiro, eles precisam encontrar o espaço para que os espectadores assistam potencialmente esses filmes todos. E por isso que essa questão de tentar esse lugar de convergência, assim, porque a gente está falando aqui de exibidores com poucas salas, muitas vezes no interior, em que a única oportunidade desses filmes encontrarem seus espectadores e crescer para além, talvez seja com essas formas, talvez, de lançamento muito especiais, assim, muito específicas, que fugem um pouco do formato mais burocrático como lançamos recorrentemente. Há um tempo atrás, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, falando de Rio de Janeiro, tem o Kinoplex Tijuca. Né? Eu vou falar aqui porque não tenho papas na língua. Mas o Kinoplex Tijuca, para quem não... vou te interromper rapidinho. Desculpa. Só se você puder, só... Não, porque tem uma próxima tá pergunta bom. também. Só pra gente Rápido. pensar Então, o a dinâmica. Kinoplex Tijuca, para quem não sabe, foi o maior público de Ainda Estou Aqui Conclave. Ou seja, é um cinema no bairro da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, uma área relativamente nobre, que tem o potencial de um público mais refinado, que assiste alguns filmes com um perfil... para você assistir Ainda Estou Aqui, claro, é um filme gigante, mas para ter sido o maior do Brasil inteiro, a gente não entrou com o Malu lá. Eles ofereceram 2 horas da tarde para entrar com o Malu. Mas a gente pediu para fazer uma sessão numa terça-feira, 9 horas da noite. Uma única sessão. Certamente daria 100, 150 espectadores. Tinha público para isso, o Malu teve público para isso lá em Botafogo. Mas eles se recusaram, eles falaram que só aceitaria se a gente alugasse a sala. A gente está falando aqui de mercado, a gente está falando aqui do potencial de crescimento, de ter uma formação de público para, quem sabe, no ano seguinte, entrar com o filme de estação uma semana inteira e ter uma média de público relativamente considerável, comparativo ao Minecraft, ao Branca de Neve, muitas vezes mais, mas esse circuito gigante ele foi mais fechado, entendeu? E eu acho que talvez vocês, que a gente tenha uma programação mais artesanal, a gente possa ter essa proximidade com um distribuidor menor, essa proximidade com filmes menores, mas essa proximidade com uma legião maior de espectadores. É isso. Só roubando aqui a fila rapidinho, eu falo menos que meu amigo Gabriel. Enfim, sobre o Kinoplex que ele estava falando, só para complementar, a gente não chegou a oferecer sessão específica e tal, mas a gente, com antecedência, a gente fechou parceria de mídia, enfim, tudo vocês podem imaginar, a gente tinha uma grana para gastar. E aí entra nessa questão, né? Só 2 dias de antecedência que a gente soube, de fato, que horário que eles iam entrar. Então, como que... Né, eu sei que não é a mesma coisa, é um Kinoplex com muitos cinemas que estão aqui, né? Mas como que consegue ter essa segurança da distribuidora, pagando mídia, enfim, valorizando, de certa forma, o cinema, e a gente não tem esse retorno, né? Então, acho que também tem que se... Enfim, é algo a se pensar, né? Olá, boa tarde. Parabéns à mesa. Então, são 2 questões. A primeira, foi recorrente uma estratégia, pelo menos uma espécie de estratégia, em relação a uma espécie de aura, né, construída a partir da obra do filme. Então, se falou em turnê, se falou em evento, se falou em impacto, né? Foram mencionados esses elementos, que são elementos que criam uma intimidade muito grande com a natureza e o papel que os festivais de cinema fazem, né? Que é exatamente trazer esse filme a partir de uma curadoria, depois pensando nessa programação, e, dentro dessa programação, criar, né, aspectos, né, em relação a um público, né? Então, os festivais estão sempre, né, dentro da sua própria natureza, criando essa relação de afeto, não só, mas criando uma relação de marketing muito ciblado, né? Muito ciblado com o público. Não pensar no horário, que a programação infantil curta funciona super bem para o público infanto-juvenil, até em razão dos horários, da faixa de horários que a gente tem, né? Então, pensando um pouco no transporte que vem da escola ou não. Então, então os festivais têm essa concepção. A Paula faz o festival, então ela sabe do que a gente, né? Não, você não faz, mas sim, é uma outra atividade, né? Uma outra empresa.
Mas, enfim, então, era só para chamar a atenção assim, como é importante pensar nos festivais e nessa concepção dessa áurea que pode ser criada em torno da obra, né? Seja com a apresentação musical, seja com a faculdade, com a escola de música, né? Pensar no bate-papo, né? Então, essa é uma questão que eu acho que é muito importante e eu acho que assim, essa atenção em relação às salas. As salas, os exibidores também têm essa responsabilidade também, sabe, em pensar nesse público local, né? Nessa proximidade, né? Nesse público da proximidade. E uma segunda questão, que é uma questão que a gente vem falando já há algum tempo, né? Assim, mas, enfim, que ela ainda é muito válida, é a questão do preço do ingresso, né, de cinema, né? Então, eu não sei quanto está hoje o preço médio, mas, sei lá, pensando assim, deve ser uns 15, 20 reais, um preço médio do ingresso. Não, preço médio. Preço médio. Uns 25. Então, pronto, eu acertei, quase. Então, assim, a gente pensar nesse preço médio do ingresso, se pode ser, se é uma barreira a esse público, eu acredito que sim. Eu trabalho muito com impacto social, né? Então, eu conheço o público da periferia, as dificuldades. É a primeira vez que vai ao cinema, né? Alguém comentou, as crianças, quando foi na mesa de educação, elas apagam a luz, elas gritam. Por que elas gritam? Porque elas nunca foram numa sala de cinema, elas não sabem que as luzes se apagam, né? Então, eu acho que o preço médio, eu não sei se é um debate para ser feito, esse debate já foi feito no Brasil, né? Então, você tem um público muito pequeno que paga um ingresso muito alto, né? Para poder criar um certo equilíbrio nas receitas, enfim, do ecossistema do cinema, né? Produção, distribuição e exibição. Então, essa é uma questão só para a gente pensar um pouco aqui. E eu queria uma terceira, só para... Né, já que eu sou de Brasília, tem o Cine Brasília, e tem feito um trabalho bem bacana recentemente com essa gestão compartilhada, né, onde a sala pública, mas tem uma gestão com uma OSCA a partir de um edital. Queria entender, me parece, assim, eu não sei, eu não pesquisei, mas assim, nesses seminários, nesses encontros, me parece que há uma expansão de salas públicas, ou uma tentativa, um desejo de se ter, né, mais espaços de exibição preparados, né, como salas para o público. Se talvez também não seja, enfim, uma ideia, né, para a gente trabalhar os territórios com as salas como equipamentos culturais vinculados, né, a esses espaços e esses territórios, né, como uma forma de alcançar mais público também, né? É isso. Obrigada. Fico nessa. Eu acho que tem notado mesmo a expansão de... Tu vai fazer o bloco? Eu acho que você vai falar, então, da outra. Eu vou falar do preço de ingresso. Eu acho que, sim, não é barato, mas eu acho que é uma falsa ideia de que o ingresso mais barato vai ter mais público, porque a Suzana mesma está aqui, o ingresso dela é super barato e não tem uma taxa de ocupação alta. Então, sim, a gente tem ações, quando a gente tem a Semana do Cinema Brasileiro, ingressos a R$10, puxa bastante gente para o cinema. Mas não é só o ingresso a R$10, é porque está todo mundo fazendo publicidade. Exato, que é muito caro. Né? Não. Sim, sim. A gente foram 22 milhões de ingressos vendidos por Divertidamente. A minha sala é mais barata. Justamente, eu acho que essa justificativa ela não é o principal caminho. A minha sala é mais cara, que é a maior ocupação. Então, não é... duas cervejas, é verdade, é 2 cervejas. Mas, enfim... mas, então, é uma falsa ideia que é só o preço do ingresso, não é só. É claro que você ter um preço popular, ações específicas, pode ajudar a pessoa a ir, mas não é só o preço de ingresso. É claro que a gente está vivendo uma situação de inflação, e agora, com a medida do louco lá, vai piorar para o mundo inteiro, não só para a gente aqui, mas deve dar uma piorada. Do louco, eu falo lá dos Estados Unidos.
vai dar uma inflacionada no nossa cesta básica, nas coisas aí. Mas tá caro viver no mundo. E qualquer lazer é muito caro mesmo. O cinema é isso, é um dos mais baratos. Ir para um show, sair para qualquer balada, hoje em dia, você não sai... quer dizer, eu não sei, é difícil dizer para as baladas que os outros vão, mas não está barato. Então, não é só o valor do ingresso, não é o fator único esse. Ele sozinho não é o fator. Sobre sala pública, a gente teve uma outra mesa já discutindo essa questão ontem, né? Mas eu acho que elas cumprem um papel hoje fundamental, né? Se a gente está falando aqui da pluralidade de filmes, da dificuldade de alguns filmes menores alcançarem espaços de exibição, hoje, dos filmes que eu trabalho na Embaúba, boa parte das salas que a gente consegue são salas públicas, assim. E as salas que trabalham com esse perfil de programação e que não são públicas são, para mim, as guerreiras, heróicas, resistentes e que a gente conta nos dedos, que são cada vez menos, né? Como a gente tem a Suzana aqui com a sala de arte, né? Tem o Ademar em São Paulo, aqui o Cine Glauber Rocha, em parceria com o Cláudio, uma sala em Belo Horizonte. São cada vez menos salas dessas que conseguem se manter com uma programação plural, que não se renda ali só ao blockbuster. Então, acho que o poder público cumpre uma função importante, não só o poder público, mas também salas ligadas a instituições sem fins lucrativos, como Instituto Moreira Salles e outros, são fundamentais para garantir espaço para a projeção desses filmes. Eu concordo com o Daniel, mas só também fazer um alerta, porque também muitas dessas, algumas, que também não são tantas assim, dessas salas públicas, elas também entraram em tempos recentes numa lógica de entrega de resultado. E eu acho complicado a sala pública entrar nessa lógica como se ela fosse uma sala privada que precise pagar obrigatoriamente as suas contas. Claro que ela precisa, mas ela já está naturalmente subsidiada. E enquanto sala pública, ela deveria, no meu olhar, se prestar à oferta da diversidade, enfim, do conteúdo. Não estou criticando você, não, mas pode falar também. Não pode ser a única lógica mesmo. Inclusive, eu acho que o Cinema da Fundação faz uma boa programação real, mas a gente tem outros casos. Eu vou até pegar um exemplo rapidíssimo aqui também, porque a gente está com o Leandro da SPCine, e a SPCine, assim, a gente tem um circuito SPCine que é gigantesco, talvez seja o maior do mundo, enquanto circuito de salas públicas, não sei se é ou se não, mas, assim, de qualquer maneira, eu acho que colocando aqui uma certa crítica, mas é uma coisa que eu já troquei bastante com Márcia antes, depois com a Lívia agora, porque a gente tem uma boa parte dessas salas que estão dentro de espaços educacionais, que são os CELs, são escolas, ou não existe, ou existe muito pouco, um trabalho realmente de envolvimento dessa parte educacional com a sala de cinema, que pode ser um caminho que deveria ser mais investido mesmo. Só que aí é isso, eu acho que talvez falte algum grau de interesse político que não diz respeito necessariamente à estrutura da SPCine, e aí a gente começa a fazer essas nossas frentes de, então, vamos a gente atuar com esses espaços educacionais para levar as escolas, no caso da SPCine. Mas no caso da SPCine é isso, não é igual a programação com as salas que são individuais, que daí são as únicas salas em cada capital. Aí são cenários muito diferentes. Mas entender esses espaços enquanto espaços públicos, realmente de construção de uma alfabetização audiovisual com pessoas que não tinham o contato, o costume com o cinema. Caso contrário, são salas que vão formar consumidores, ou seja, elas vão estar aptas a comprar os ingressos da Disney, mas não vão nunca se acostumar ou sequer conhecer os nossos próprios filmes, né? Então, entender esse equilíbrio. Oi, eu sou Suzana, do Circuito Sala de Arte aqui de Salvador. O circuito da gente é assim, meio que irmã do circuito de Gabriel Cavi Borges. É um perfil de programação muito, muito parecido. Muito. Eu queria que ontem, no debate que teve sobre salas públicas e privadas, tivesse esquentado um pouquinho mais, como hoje teve esse viés para públicas e privadas, que já está ali a Fundação querendo falar. Que eu acho as salas públicas importantíssimas, necessárias, mas que, com certeza,
elas são concorrentes das salas privadas, principalmente das salas com perfil, como a sala de arte. O recurso é extremamente limitado, e quando começa a falar em ampliação do circuito exibidor, os guerreiros, como fala o Daniel, que estão aqui colocando cinema nacional e estão apostando, sabe, não ter dinheiro para pagar as contas no fim do mês, eu não sei se a gente vai entrar depois na divisão desse recurso, porque a gente está aí, aposta. Na hora de dividir o recurso, aí vai só para salas novas, né? Está aí para pensar. Porque eu acho que é importante que venha essa discussão. Esse seminário de exibição é assim, maravilhoso. Que bom que Cláudio fez, né? Que o Panorama pensou nisso e colocou aqui salas com perfil da sala de arte, né? Com essa programação mais alternativa, como eu digo, mais inclusiva, e também exibidores com perfil mais comercial. Ontem eu até brinquei, quando a gente estava lá em cima no terraço, falei, nossa, como esse mundo é polarizado. Que estávamos nós, assim, mais... Os exibidor e as distribuidoras mais assim, alternativas, conversando, e o pessoal mais do circuito comercial conversando, como numa outra rodinha. Eu fiz, nossa, tudo polarizado mesmo. Mas aqui, que bom, porque a gente precisa conversar, vocês precisam chegar nele, né? Porque vocês estão distribuindo os filmes com a gente. E a gente vai distribuir sempre, as portas estarão sempre abertas. Agora, também queria tocar num outro ponto que se falou aqui sobre o sucesso de Ainda Estou Aqui. Gente, sem entrar no mérito nenhum da qualidade do filme, o filme fez sucesso porque teve dinheiro para comercializar. Não tem outra verdade. Foi dinheiro. Às vezes me perguntam, você acha que... Não, foi dinheiro. Foi dinheiro. E olha, eu vou te dizer... E outros não vieram. Talvez Vitória tenha vindo um pouco na esteira. O teu não, sabe? Na verdade, o Bituca está fazendo sucesso porque tem um bom personagem, e entre os documentários, o documentário musical é o que tem melhor público. Então, eu sabia que Bituca ia ter um bom público. Vitória talvez tenha vindo um pouco na esteira, mas se falar em Fernanda Montenegro, aí, né, gente, já... Fernanda Montenegro, por si só, já vai trazer um grande público. Mas cadê o Oeste outra vez? Cadê o público de Oeste outra vez? Eu falei, nossa, o Oeste outra vez vai bombar na esteira aí desse cinema nacional brilhando. Nossa, isso não aconteceu. Então, as distribuidoras ganham recurso de quê? Sei lá, às vezes 1/3 do que o filme teve para produzir, lá eles têm o mesmo recurso. Às vezes nem 10% não dá para pagar a conta da distribuidora. E olha que as distribuidoras hoje é quem tem olhado um pouco para o exibidor. Tem distribuidora pagando para o exibidor exibir, né? E a gente está precisando de mais recursos também aqui para ter mobilizadores para ajudar nas ações junto com as distribuidoras. A sala de arte não tem, a gente precisa de mais recursos para ajudar vocês nisso. Porque eu falei, quando a Letícia apresentou o filme, nas sessões para exibidores, que o que eu sinto aqui que dá muito certo nesses filmes mais assim fechados são as ações com os mobilizadores locais. Dá certo isso. Podem apostar, fazer esse tipo de formação. E o que a gente quer também agora é conseguir ter mobilizadores locais para colar junto com vocês nessas ações. Ei. Quer falar, Jack, também? Não, já falou. Boa tarde, meu nome é Tiago Pereira, eu sou do CM Cinemas lá de Lençóis, São Paulo. Na verdade, eu trabalhei como 15 anos como fornecedor de equipamentos, tudo para cinema. Então, há 2 anos eu venho como exibidor. Então, eu gostei desse tema, eu só gostaria só eu anotei cada frase de cada um de vocês. Eu gostei do brilho no olhar de vocês sobre a arte, entendeu? Eu gostaria de agradecer o Cláudio também a oportunidade de estar aqui e falar sobre a visão do exibidor também. Eu anotei aqui, o Ibira falou assim sobre a OCA, a estratégia junto aos exibidores e aproximação para criar a prática de ir ao cinema. Eu, como exibidor, eu falo isso. Sou falho, não sabia, não conhecia a OCA. Uma coisa boba. Eu vi até o Miltinho aqui pesquisando sobre a OCA. Então, assim, isso é importante, esse espaço é importante, o exibidor, eu falo aqui para todos os exibidores comerciais, a conhecer mais sobre o cinema nacional. A Paula, você falou uma palavra aqui que eu adorei, soberania.
essa soberania, eu falava isso quando eu era fornecedor ainda de equipamentos e quando a gente distribuía, eu distribuía projetor, fazia poltronas, etc. Então, as pessoas gostavam de falar, não, que tudo que é dos Estados Unidos, tudo que é de fora é melhor. Eu sou um defensor brasileiro. Então, assim, tudo que é nacional, eu sempre... Pode vir Avatar, pode... Eu sou defensor brasileiro. Só que eu, como exibidor, é o que a gente estava falando aqui, a gente tem que pagar contas. Então, a produção tem incentivo, a distribuição tem incentivo, só que o exibidor, no final, fica sem esse incentivo. O Fred falou sobre reconhecer o público e recursos do marketing e divulgação. É isso, entendeu? A gente tem que reconhecer nosso público. O Daniel falou assim de promoção de eventos, que a Suzy comentou aqui também. Promoção de eventos funciona. Eu tenho certeza que promoção de eventos funciona. Só que o exibidor comercial, ele precisa também desse apoio, entendeu? Como todo mundo falou, a gente precisa pagar essas contas, né? E a Letícia, você falou sobre abrir espaço para ao menos uma sessão de filmes brasileiros, por exemplo, Dia Nacional. A gente pode pegar, Diego, vamos conversar com os exibidores nacionais, com comerciais, vamos pegar terça-feira, segunda-feira, que é um filme fraco. Não sei, mas assim, tem cinemas, tem dias... Miltinho, tem dias que terça-feira, segunda-feira, eu coloco lá sessões 1h da tarde, não vai ninguém. Vamos aproveitar esses espaços, então voltar para isso. Como alcançar o público nacional? Vamos pegar esses espaços que não está dando ninguém, não sei, mas para a gente começar a divulgar, pelo menos nesses espaços, uma sessão apenas. Entendeu? Vamos começar a pegar um dia da semana, 2 dias, Miltinho. Tem que ser sexta, porque é para o pessoal poder ir. Inclusive, eu até comentei mais cedo, só rapidinho. Eu até comentei mais cedo a possibilidade de, já no final do mês, a gente fazer meio que um festivalzinho na última semana desse mês agora, colocando cada dia um filme diferente, até para a gente atender esses filmes como Bituca, que está atrasado, como Onda Nova, da Vitrine, como Melhor Amigo, e tantos outros que estão atrasados aí, que já estão rolando no circuito. Tá? Só para complementar. Só complementando, é assim... Eu entendo, é que eu já estou cansado desse... Eu sou novinho, gente, mas eu estou há muito tempo no mercado, conheço a maioria dos exibidores também nacionais. Então, esse papo de distribuidor, exibidor, entendeu? Assim, a gente tem que chegar num algo que um consenso. Realmente, eu concordo que a gente não tem esse recurso, falta incentivo para os exibidores, é difícil. Mas, assim, vamos ser honestos. Tem um espaço ali, uma sessão, ao menos. Vamos criar... o hábito do filme nacional, entendeu? O espaço que sexta, vamos criar, vamos ser incentivo junto, não sei quem que é da Exibe, quem que possa, eu não faço parte de nenhuma frente, mas quem que pode, então, de unir para que a gente volta a falar sobre a soberania do filme nacional, entendeu? É só isso, obrigado. Representante da Kinoplex disfarçado aqui. Fechar, só complementar o que a Suzana estava puxando aqui, né? E a partir da fala do Ibirá, e como a Paula disse, assim, os produtores não sabem, conhecem o mercado e ficam pensando em coisas absurdas. Quando a gente fala de um órgão público, enfim, seja federal, estadual, municipal, a gente não tem ideia das dificuldades. Quem nunca passou por não tem a menor ideia das dificuldades. Não tem. As coisas são dantescas, assim. O recurso que a gente tem é ridículo. E o serviço público está precarizado por terceirização. Isso significa que as empresas públicas pagam salários para empresas terceirizadas que empregam funcionários que não têm compromisso com o serviço. Então, a gente batalha muito para que esse serviço seja correto. Isso tem um custo. Assim. Só os cinemas da Fundação, para os funcionários, a gente tem 28, né, incluindo a Cinemateca. A gente paga quase R$1 milhão por ano de salário para essa galera. A gente tem que pagar as contas também. E a gente não pode pensar especificamente, exclusivamente, porque essa não é a nossa missão, no retorno financeiro. Isso precisa ser pensado também, porque as instituições públicas precisam levantar recursos, né? Mas a missão é outra. Então, a gente também fica nesse embate, né? E era só para trazer um pouco mais de informação para quem pensa que também é tudo muito fácil, gestão pública e tal. Luiz, só vamos fechar, porque tem que fechar mesmo, mas é só... recurso patético. A gente conversa daqui a pouco. A questão é justamente essa. Vocês estão programando, né? Vocês não são quem decidiu o dinheiro, né? E acho que a questão é justamente anterior a vocês.
como que vai vir esse recurso que seja suficiente para dar conta, inclusive de se trabalhar um cinema que possa trazer essa soberania que a gente está falando aqui e que não precise colocar, que aí realmente não é isso, mas, por exemplo, lá no Cine Arte UF, em Niterói, que é uma sala pública dentro de uma universidade, eles estão tendo que programar os cinemas mais comerciais possíveis, de fato, que não chega a ser o caso que vocês cumprem. Eu também não sei, eu quero conversar mais com eles para entender o que está acontecendo lá, porque foi uma mudança recente que aconteceu isso lá